Quanto tempo que a gente não se via, né? Deu para assistir pelo menos alguns dos vídeos? Cleandro, conseguiu ver os vídeos? Sim. Quer dizer, ver não, na verdade eu vi, Seja, mas gostei muito. em geral, as pessoas que estão presentes podiam dar uma manifestação pelo chat, se sim ou se não, se viram os vídeos ou não. Ouvir, ver, que eu digo assim, assistir de alguma forma, que pode ser Sim, ver, sim. ouvir. Bom, então, né? Eu estava editando alguns vídeos e tive que tomei tempo para ver alguns, não vi todos ainda, né? Esse é o meu estado final. Ok. Flávio, conseguiu ver vídeos ou não? Alexandre, sim ou não? Josué, quantos? Tudo bem, vai escrevendo aqui no chat. Lara, viu quantos? Valéria, conseguiu ver algum vídeo ou não? Wagner, você que chegou agora, boa noite. Quantos vídeos você assistiu já? Boa noite. Ainda nenhum, Jaime. Vocês me vêm para a aula para debater os vídeos sem terem assistido os vídeos. Que beleza. Então, Vim mais para ouvir hoje. sim, mas vai ficar todo mundo ouvindo nada, né? Porque ninguém assistiu os vídeos, então vocês vão debater sobre os vídeos como sem ter assistido os vídeos. Adoro, adoro, que beleza. Eu posso dar meu testemunho já, é o seguinte. Eu assisti os vídeos, agora, além de longos, eles são muito densos, porque os textos realmente são muito densos. Tratam de muitos conceitos. Então, assim, eu fiz várias anotações aqui, mas com a intenção de aprofundar, seja na discussão, mas também comigo mesmo, né? Assim, dar uma lida com mais calma e tudo, porque, como eu lhe disse, são textos realmente que acabam tratando de vários temas, vários assuntos bem variados, né? Por exemplo, o da Judith Butler, assim, é tanto conceito, quanto destaque que ela dá em certos temas, assim, interessantíssimos que eu acho, assim, que demandam uma análise bem aprofundada. Nesse sentido, inclusive, eu também concordo com o seu Cleanto, o texto da Muffy, eu achei extremamente fácil perto dos outros. Eu ainda li o da Bell Hooks. O da Bell Hooks eu consegui, assim, ler de boas. Mas eu não lembro qual foi o texto que eu peguei logo no início ainda, no tempo ainda que estava fazendo os vídeos, mas eu tive uma certa dificuldade. Não sei se foi da Young. Inclusive, o vídeo da Young eu ainda assisti metade porque foi logo que lançou. Quando saiu, assim, chegou a notificação, eu assisti metade. Mas logo no início. Não é o da Young, da Cade, né? O que Cade Então, começa Jonatas, esse da Yang, você vê no vídeo, você achou difícil? Não, com a apresentação não achei tanto, não. Assistindo, né? Eu não li o texto. Assistindo.
O que eu achei muito denso foi o da Butler mesmo, né? O da Young, assim, ela se prende muito à discussão dela com relação à representação, né? Eu achei até que o texto acabou focando mais nesse tema, embora, lógico, de uma forma bem ampla, mas ela tratou mais desse tema. Já a Butler, assim, ela acabou mexendo em vários aspectos que eu achei muito interessante. Tem a história do espaço público, né? Tem a história da identidade. Então, assim, eu fiquei, inclusive me instigou a ler mais, né? Tem até o livro dela, porque eu achei muito interessante, mas como eu disse, né, falando de muitos temas que acabou que me deixou muito mais com vontade de me aprofundar do que compreendendo tudo, né? A história da ocupação dos espaços eu achei interessantíssima, a forma como ela vê isso. Cleandro, tem alguma parte de algum dos vídeos assim que você não conseguiu entender? Eu ia até lhe perguntar uma coisa que para mim foi o que ficou mais nos que eu assisti até agora, que seria o seguinte: eu sei que o senhor desde o início indicou de que a gente assumiria num determinado momento do curso essa visão mais feminista. Mas eu pergunto assim, o que é que o senhor viu que é defendido por elas, diferentemente dos outros, assim, o que é que na sua visão faria essa diferenciação, entendeu? Tá. Ou seja, o que é que a visão feminista tem de diferente para a democracia, para o tema da gente? Uhum. Que pergunta maravilhosa. Lara, sem ter lido os textos, sem ter visto os vídeos, como é que você responderia a essa indagação do Cleandro? O que o feminismo pode trazer para a discussão sobre a democracia que não está dado por outras abordagens? Vou perguntar para as mulheres primeiro, tá, Cleandro? Eu vou pedir para a Lara, para a Valéria, que são as duas que por enquanto estão aqui, e Monielle também, tá? Depois Joyce. Né? Vou pedir para as 4 se manifestarem sobre isso, depois eu entro na discussão, se precisar, tá? Então, Lara, Monielle, Valéria, qual das 3 quiser começar, e depois Joyce. Professor, infelizmente eu acho que eu não vou poder responder, não. É isso que eu estou engateando ainda nesses temas. Preciso ler os outros textos. Desculpa, mas... Sim, mas você tem algum contato com o feminismo? Eu estou começando agora a ler, entendeu? Eu estou lendo Silvia Federici. Mas eu diria... Ok, vamos lá. Não sei, enfim. Tá, ok, vamos em frente. Então, Monielle ia dizer alguma coisa. Vai lá. Monielle, teu microfone está fechado. Você está começando a falar, mas está fechado o teu microfone. A Monielle acha que vocês não merecem conhecer as ideias dela porque vocês não merecem, tá? Então ela se recusa, não é isso. Ela se recusa a falar com vocês o que ela pensa, tá? É porque assim, eu posso falar, vai, agora você me instigou, agora eu vou falar. Bem, você, qual é a pergunta? O que o pensamento feminista tem a contribuir à democracia, é isso? Isso. Então, essa pergunta por vir de um homem não é tão clara, mas nós, mulheres, quando olhamos para a questão da representatividade política e vê que não tem tantas mulheres ocupando os cargos,
é problemático, porque a maioria da população brasileira é composta por mulheres, sendo que a maioria do corpo político do Brasil, e eu posso dizer até do mundo, é composto por homem. E não é só na esfera do executivo, é também no judiciário. Por exemplo, qual é a composição, o perfil padrão de um juiz? É um homem branco burguês. Então, tem essas problemáticas, assim, no que diz respeito ao gênero. É isso. Mas qual é eu acho... Opa, pode falar, Jaime. Monielle, mas qual a importância de ter uma juíza mulher? O que a juíza mulher pode trazer que o juiz homem não pode trazer? Porque, normalmente, ele não conhece as particularidades que perpassam a existência da mulher. É isso. Então, quando eu digo para você assim, por que... Eu gostaria de dizer só uma coisa, Jaime. Eu também, antes de começar a ler sobre o assunto, né, enfim, sobre essas autoras, eu imaginava isso. Mas só que em alguns dos textos foi exatamente o contrário, né? Ou seja, elas negavam essa história da luta identitária, né? E chegavam ao ponto final de dizer o seguinte: não, o importante é a questão da dominação, ou seja, da história do explorado e do explorador. E aí eu me perguntei, sim, mas se for para chegar a esse ponto, enfim, o que é que elas agregam, entendeu? Eu estou perguntando isso até como uma forma do porquê da escolha dessas autoras para o curso, né? Assim, o que é que elas agregariam nesse sentido do explorado e do explorador, né? Que me parece que foi, pelo menos pela minha visão, foi onde elas chegaram, né? Porque algumas dessas autoras, exatamente, ela questiona essas lutas identitárias, considerando-as até insuficientes, né? Em certos aspectos, e que o principal seria essa luta em relação à dominação. E, lógico, entendo que, em relação à dominação, a mulher, por uma questão histórica, social, né, ela tem, sentiu na pele, obviamente, muito mais do que muitos de nós, né? Mas, assim, eu fiquei um pouco na dúvida nesse sentido, né? Porque aí você também poderia ter o negro, enfim, vários outros estratos sociais que também teriam uma visão como a delas, né, com relação à exploração. Então, a minha dúvida foi exatamente nisso. O que é que a feminista tem a agregar nessa discussão? Então, assim, eu não só entendi a tua pergunta, como eu considero ela super importante. Porque antes de eu responder, eu quero ouvir um pouco a visão das mulheres que estão no grupo em relação a isso, tá? Por isso que eu pedi que elas... quando eu perguntei para o Monielle, não queria dizer não sei o que e tal, é porque, assim... então, elas dizem, tem pouco homem, tem pouco homem. Mas a tua pergunta assim, mas qual a diferença de ter homem e de ter mulher, né, no debate? Né? Então, assim, e aí por isso que eu insisti na pergunta para ela, e ela assim, não, porque há um elemento que eu, como mulher, percebo, que ele, como homem, não percebe. Então, na verdade, isso é que importa. Não é o fato de ter mais homens ou de ter menos mulheres, tá? Porque a questão não é quantitativa, é qualitativa. Então, quando a gente diz assim, não, queríamos que tivesse uma Suprema Corte, como o país está dividido mais ou menos 50% da população é homem, 50% é mulher, e a gente diz, bom, então o ideal é que na Suprema Corte você tivesse também 13 ministros, sendo 7 mulheres e 6 homens, tá? Mas é por apenas uma questão quantitativa? Não. Tá? Há uma dimensão qualitativa, que é isso que eu estou querendo insistir para a gente ver, tentar compreender. Por isso que eu fiz a pergunta para a Monielle, mas por que a juíza mulher vai dar uma sentença diferente do juiz homem? Justamente por isso, porque a visão que ela tem é diferente da visão que ele tem. Tá? A gente vai aprofundar um pouco isso. Eu vou passar para a Valéria, que queria falar, depois eu passo para a Joyce e depois eu volto. Vai lá, Valéria. Não, é porque essa questão que Monielle falou me lembrou justamente do texto da Young, porque ela fala sobre questão de identidade, né? Então, sobre o que importaria a gente ver mulheres,
mas é justamente o que você falou do qualitativo, aliás, de aquela pessoa não sou eu. Você não pode esperar que aquela pessoa que você está elegendo, enfim, por se parecer com você, vá fazer exatamente o que você queria. Então, por isso é que é tão importante a questão qualitativa, aliás, por causa disso, e de ver pessoas que... Porque eu não estou lembrando agora exatamente o que a Yang fala, mas ela fala em 3 elementos, em tipos de representação, né? E é justamente esses pontos que são importantes nessa perspectiva do feminismo na democracia, porque vai além do quantitativo mesmo. É porque também volta a questão de que não basta ter mais mulheres na política, por exemplo, a ministra Damares, ela não está pautada nas causas feministas, então não basta também ter mulheres no âmbito político, mas também mulheres que estão, como que eu posso dizer, que tenham conhecimento das dificuldades as problemáticas dos problemas políticos do Congresso Nacional. Muniele, eu não vou entrar nessa discussão agora, mas na frente eu posso voltar nisso. Eu acho que o problema da Damares não é uma questão de ter ou não ter conhecimento. O problema ali eu acho que não é epistemológico, tá? Tem outras dimensões, acho mais da questão do político, da moral, etc., tal, menos de conhecimento, tá? Mas, enfim. Joyce, queria falar também, né? Sim, em relação a isso, a Valéria já falou o que eu ia falar, né, de ser qualitativo, porque não se trata só de ter um percentual ou uma quantidade de mulheres ali, mas a partir do momento em que há inserção, né, de mulheres e outras minorias, né, você está promovendo uma pluralidade participativa. Tá? E o outro ponto que eu ia falar é que, se a gente for ver, né, alguns teóricos, ou antes, né, falando sobre democracia, era sempre num sentido muito abstrato, né, colocava, sei lá, vou pegar o exemplo do iluminismo, né, que foi a base de todo esse processo que a gente vem discutindo até hoje, né, o iluminismo deu algumas bases, e se você for ver os sujeitos que ele falam, se é direito do homem e do cidadão, realmente era o homem e o cidadão mesmo, não era cidadãos no sentido plural, né? Então, no sentido de qualitativo, essa discussão feminista, de garantir uma pluralidade participativa e pluralidade de ideias. Quando vi isso em Rousseau. E é curioso, inclusive, eu lembrando do iluminismo, que na época no caso da Revolução, né, no caso da Revolução Francesa, teve uma feminista, acho que era Olympe de Gouges, que ela escreveu um texto, né, que foi os direitos da mulher e da cidadã, e ela foi guilhotinada, né? Então, para quem que eles estavam fazendo um discurso pela liberdade, né, pela democracia, pelos direitos do homem e do cidadão? Realmente era os cidadãos, né? A mulher era uma cidadã de segunda classe, quando tinha cidadania. O texto dela está, inclusive, traduzido já para o português. Ótimo. Saiu ano passado um livro chamado Arqueofeminismo, que tem o texto dela, tem o texto daquela italiana do século XIII, do século XIV, tem os textos considerados assim históricos assim do feminismo estão nesse livro chamado Arqueofeminismo. Então, veja bem, sem querer polemizar, mas já intervindo de novo, mas só para dizer o seguinte, mas a gente fazer referência ao iluminismo aí também é demais, né? Assim, a minha pergunta não é se, por exemplo, se um Rousseau da vida, um Voltaire da vida
deveria ser comparado, por exemplo, com a Judith Butler, mas assim, o que é que a Judith Butler nos traz em relação, por exemplo, ao Foucault? Mas no caso, quando eu citei, né, o iluminismo, foi no sentido das bases, do que deu base. Foi mais no sentido... Eu não estou querendo polemizar, mas o que eu estou querendo dizer, assim, não, é no sentido de que, assim, minha pergunta é uma pergunta muito franca, assim, eu só quero entender o porquê, o que é que essas feministas trouxeram para essa nossa discussão. Não estou dizendo que elas não trazem nada, ou enfim, eu só estou querendo entender, porque de maneira muito franca eu não consegui entender, então, assim, o que é que elas dizem que esses outros autores mais recentes, obviamente, que também discutem vários aspectos da questão de minorias, da questão, e que sejam homens ou mulheres, porque, repito, eu acho que uma das coisas desse texto que me interessou muito foi isso, é de dizer o seguinte, que não me importa aqui a identidade, porque, e eu me reconheci muito nesse aspecto, porque, como falou, a gente vai no Congresso, o senador está cansado de ser senador, ele bota a mulher, que é talvez mais conservadora do que ele. A gente tem vários exemplos lá. Seja porque ele não pôde, seja porque está cansado, seja porque ele não quer. Enfim, a gente tem várias mulheres na política que são até mais conservadoras, têm uma visão até muito mais conservadoras do que até o homem. Então, assim, me parece que a questão não é nesse aspecto de homem ou mulher. Eu queria entender o que é que elas trazem de diferente nessa discussão. Então, vamos lá. Tá? Então, eu vou começar a minha resposta pelo texto da Flávia Biroli. Né? Então, a Flávia diz o seguinte, tá lá no finalzinho do texto dela, na página 26. O texto da Flávia Biroli faz uma grande discussão sobre o que a gente entende por autonomia. Tá? Então, ela coloca assim, que você tem duas abordagens para o tema da autonomia. Tá? Uma que vem do Kant, que trata a autonomia como um ideal moral, e o outro que que vem do Stuart Mill, que trata a autonomia como uma dimensão político e social. Tá? E ela vai, ao longo do texto, argumentar que nenhuma dessas duas abordagens dão conta de enfrentar alguns aspectos da problemática da autonomia. Tá? Uma das dificuldades que essas duas abordagens não conseguem resolver é justamente o problema da desigualdade de gênero. Como que como que a desigualdade de gênero implica em diferentes exercícios de autonomia. E ela vai dizer, nem a explicação kantiana, nem a explicação do Mill conseguem dar conta desse aspecto, dessa problemática que está envolvida na ideia de autonomia. Tá? E aí, ao longo do texto, ela vai tentar desenvolver uma espécie de terceira via que vários autores têm tentando, como é que eu poderia juntar o que está no Mill com o que está no Kant, e daí talvez sair uma coisa um pouco diferente. Né? Aí, então, ela vai dizer o seguinte, abre aspas. As críticas feministas ao liberalismo são muito e são variáveis. Né? E aí, mas em pelo menos dois eixos, essas críticas têm implicações necessárias e impactos incontornáveis para o pensamento liberal. Então, aí ela vai citar quais são esses dois eixos que causam problema para o liberalismo. Um deles é o da crítica à dualidade entre esfera pública e esfera privada, que expõe as divisões que organizam as relações sociais de gênero nas duas esferas. Tá? Então, aí vem, primeiro assim, essa distinção entre a esfera pública e a esfera privada, né, se tornou mais clara e mais compreensível para a gente a partir dos estudos da luta das mulheres. Né? Porque essa ideia de que o homem ocupa o espaço público e a mulher ocupa o espaço privado. Então, na discussão sobre desigualdade de gênero, esse problema do espaço público e do espaço privado aflora. Tá? Esse é um primeiro. Né? Que expõe essa crítica. E nesse ponto que o segundo eixo ganha força. Qual é o segundo eixo? Trata-se da análise crítica
das barreiras à autonomia das mulheres, singulares em meio a outros obstáculos à autonomia dos indivíduos nas sociedades liberais, capitalistas e contemporâneas. O que ela está dizendo? A sociedade capitalista, liberal, contemporânea impõe uma série de limitações ao exercício da autonomia, mas impõe alguns limites específicos para o exercício da autonomia para as mulheres, por conta da desigualdade de gênero. Então, veja, esses dois elementos fizeram com que aflorasse para a gente uma nova abordagem da crítica à visão liberal de mundo. Tá? Por isso que ela vai dizer que tanto Kant quanto Mill conseguem dar conta de um aspecto da temática da autonomia, mas não conseguem esgotar plenamente. No momento que você vá para o Kant ou vá para o outro, você não consegue resolver totalmente. Tá? Aí, bom... Então, aí ela vai dizer assim, o fundamental desse texto, desse livro que eu estou escrevendo aqui e tal, dessa discussão, né, é em que medida as compreensões liberais de autonomia permitem a análise dessa singularidade. Essa singularidade do exercício da autonomia por parte da mulher. Tá? Então, assim, a pergunta é, como que as concepções liberais de autonomia, ou seja, aquela que veio do Kant e a que veio do Mill, dão conta de resolver essa singularidade da autonomia das mulheres? E aí vem a resposta dela. Tá? As posições nesse debate são variadas, mas levam em conjunto a um diagnóstico da insuficiência das compreensões liberais da autonomia diante dos problemas confrontados pelo feminismo. Né? E aí, então, é a tese dela, assim, nós temos um problema de autonomia que atinge a todas as pessoas. Quando eu pego um segmento específico, que é o das mulheres, né, você tem problemas variados aqui dentro desse aspecto, é como se eu tivesse um grande grupo, né, os seres humanos que têm dificuldade com o exercício da autonomia. E dentro disso eu tenho um subconjunto, que é o das mulheres, que tem dificuldades específicas. Né? E as teorias que foram tentadas aqui não deram conta de resolver a singularidade desse subconjunto. Né? Então, veja, essa ideia que está que a Flávia Biroli está sintetizando aqui nessa parte do texto dela, que são os últimos 2 parágrafos do texto que a gente selecionou, né, reflete uma discussão que vem toda a história do feminismo recente. Né? Assim, porque você começa, então, para quem fez a autodisciplina, se lembra que a gente começa lá com a Mary Stonegraft e tal, e a gente vem acompanhando como é que se dá uma coisa que inicialmente era chamada de luta dos direitos das mulheres, que depois vai virando luta feminista, e em longa produção, daí você vai desenvolvendo uma coisa em 2 níveis, né, complementares. Você tem a ação política prática que está acontecendo e as formalizações teóricas que vão dando sustentação e sendo iluminadas pela própria prática política. Né? Ora, mais recentemente, isso é uma coisa que vem do final da década de 1980, vem da década de 1980 para cá, né? Começa a surgir um movimento dentro da sociedade que a gente vai conhecer como lutas identitárias. Né? O que a gente está chamando aqui de lutas identitárias? Então, as pessoas passam a se agrupar para fazer lutas políticas, não mais pelo viés de classe, mas pelo viés das identidades. Né? Então você começa a ter, assim, as pessoas se agrupar. Então, quando eu pego essa história do feminismo, eu pego assim, mulheres. Né? E aí você vai ver o que dentro do feminismo você tem mulheres brancas, ricas, você tem mulheres pobres, brancas, você tem mulheres negras, pobres, exploradas, tá? Tem uma variedade ali. Né? Mas você tem uma coisa que une essas mulheres a princípio, que é a identidade de ser mulher. A mesma coisa ocorre com um outro segmento, que é a luta dos negros. Um outro segmento que é a luta, por exemplo, dos quilombolas, no nosso caso, dos indígenas, né? dos gays. Né? O que acontece é que
os movimentos identitários, eles representaram um grande avanço na luta por direitos. Tá? Matei uma muriçoca. Uma menos eu ficar picando meu pé enquanto dou aula. Enfim. Os movimentos identitários trouxeram grandes avanços na luta por direitos. Tá? Por conta dessa especificidade da abordagem qualitativa de que a gente vinha falando aqui. Tá? Então, assim, de repente as mulheres trazem à cena uma compreensão de qual é a problemática do ser mulher que só elas podem ter. Né? A mesma coisa, assim, os gays trazem para a cena política uma visão da problemática dos direitos dos gays que não é possível ser obtido por um discurso que não seja formulado pelos próprios gays. Tá? Uma coisa dos negros, etc. Os grupos minoritários. Tá? Então, dentro de uma sociedade desigual, como é a sociedade capitalista, tá? Você tem uma divisão de classes entre burguesia e proletário. Tá? Mas vamos esquecer um pouco a burguesia, porque é um grupo reduzido e homogêneo, em geral. Né? Quando há fissuras no interior da burguesia, a gente aproveita e vai lá e expropria o poder deles e pronto. Então, normalmente, eles são muito bem coesos. Mas quando você pega essa imensa massa que forma o proletariado, tá? Essa é uma classe muito disforme, tá? Multifacetada. Então, assim, dentro do proletariado, você tem o cara que ganha ali R$200 por mês e tem o cara que ganha 20 mil por mês. Mas ele continua sendo proletário, tá? Então, você pega assim, um advogado que mora em Petrópolis, ele é tão proletário quanto um gari que mora em Nova Natal. Tá? Por aí afora, tá? Os movimentos identitários, então, jogam luz a determinados aspectos da luta das populações na busca por direitos, tá? Mas começa a se perceber mais recentemente que traz também limitações. Né? Então, quando a gente começa a se concentrar excessivamente nas identidades, corre-se, por exemplo, o risco de perder o referencial de classe. Tá? Então, aí começa aquelas discussões que a gente já fazia na outra disciplina lá de filosofia e gênero, que a gente já discutia assim, é possível resolver o problema das mulheres dentro da sociedade capitalista? Ou para eu resolver o problema de direito dessas minorias, eu vou ter que mudar o sistema? Né? Então, são esses questionamentos que começam a aparecer. Vejam, então, isso vai gerar uma série de questionamentos no interior dos próprios movimentos identitários. Então, várias dessas autoras que nós estamos discutindo aqui, você vê que elas estão fazendo, muitas vezes, questionamentos sobre o próprio movimento. Você pega a Bell Hooks, por exemplo, ela vai mostrar como o movimento feminista foi muito centrado, eu estava muito centrado, na figura da mulher branca. Né? E é justamente a partir do trabalho da Bell Hooks e, por exemplo, da Angela Davis, etc., que começa a ter um giro que vai dar no que a gente vai conhecer de feminismo negro. Né? Então você começa a ter embates dentro do próprio movimento. No movimento gay, a mesma coisa, você tem embates terríveis ali dentro. Você pega o movimento dos negros, também, não é uma coisa homogênea entre os negros. Né? Só para você ter uma ideia, pega assim, os negros evangélicos neopentecostais e os negros da macumba. Né? Como você tem, então pega assim, os negros da quadra da escola de samba e o negro do templo religioso. Tá? Então, você tem uma série de embates ali dentro. Né? E embates, inclusive, teóricos. Né? Então, por exemplo, a gente vai pegar... Então, aí uma coisa mais específica, tá, Cleanto? Uma das razões de trazer essas mulheres é porque existe hoje, por conta dessa história,
porque você tinha essas lutas, depois vem as lutas identitárias e o movimento que começa a surgir de questionamento dentro dos próprios grupos identitários, gera uma discussão que você vê nesses textos das feministas aqui, uma criticando a outra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá? Então você tem um debate que é em dois níveis, tá? Um debate assim, como que os explorados tratam o tema da democracia e como que a gente trata o tema da democracia entre os explorados, né? Então, há um duplo processo aqui de discussão sobre democracia. Como que nós lutamos por democracia e direito, cidadania, portanto, enquanto grupo identitário, e como nós enfrentamos os dilemas de exercício de democracia no interior do próprio grupo, né? O fato de você ter essa discussão em dois níveis tem gerado uma produção, e aí vem, muito mais especificamente, entre as feministas, sobre democracia. Assim, tem negros discutindo democracia? Tem. Tem gays discutindo democracia? Tem. Né? Mas onde é que você tem hoje uma discussão substancial em termos de democracia? É entre as feministas. Né? Então, se você pegar, assim, desde os anos 90, começou a ter um movimento de várias feministas de promover um debate, né, que tenta fazer a ponte entre esses dois níveis de discussão. Então, assim, como que nós, enquanto essa singularidade de um grupo, ajuda, tá, traz luz para o nosso debate da sociedade como um todo em busca de direitos, de democracia e de cidadania, e, ao mesmo tempo, como é que a gente enfrenta as dificuldades do próprio movimento identitário para que ele seja um movimento também democrático. Né? Então, veja bem, o que a gente está fazendo nessa disciplina? Então, a gente pegou, primeiro, uma conceituação básica de democracia, né? Mariana Chauí, Raymond Willis, aquelas coisas. Tá. Depois, nós fizemos assim, várias discussões que estão acontecendo sobre o chamada crise da democracia. Então, situamos o que é essa crise da democracia. Tá? Contexto do Castel, do Levitsky, aqueles textos lá, que foi o segundo módulo. Assim, o que a gente está chamando de quais são os dilemas, digamos assim, da democracia contemporânea. Né? E aí você vem para uma outra discussão que é assim, como que o grupo das feministas tem participado desse debate. Né? Então, se você olhar esses textos que a gente trouxe aqui, eles estão discutindo, em última instância, elementos chaves para a discussão sobre democracia. Então, quando eu pego a Mary Young, está discutindo ali representação, né? Que é um elemento chave para pensar democracia. Quando eu pego o texto da Bell Hooks, aí já é uma crítica bem forte à própria estrutura do feminismo, né? Quer dizer, olha, a gente não tem sentido a gente ficar brigando para mudar a sociedade se a gente não consegue ter uma relação democrática dentro do próprio movimento, tá? Que assim, a gente está reproduzindo dentro do movimento feminista o mesmo nível de exploração que há de um sobre o outro na sociedade capitalista. Então a gente tem que enfrentar isto. Né? Quando eu vou para Chantal Mouffe, ela vai pegar uma discussão bem atual, que é essa ideia da pós-política, de acabar com essa divisão de democracia, de direita e de esquerda, tal. E assim, ela vem e traz uma contribuição de como a gente pode pensar essa problemática da democracia, chamada democracia cosmopolita, democracia sem partido, etc. Então, é uma feminista que vem discutindo isto, né? Depois, a Flávia Biroli, que vai fazer uma discussão mais específica sobre o tema da autonomia, que é um tema importantíssimo para a democracia. Tá? Volta lá no texto do Habermas, que a gente trabalhou no começo do semestre. Tá? Não dá para você falar de democracia sem falar de sujeito competente politicamente, que é o exercício da própria autonomia. E a Judith Butler, né, com toda a riqueza que essa mulher tem, que ela circula, né, gente? Pelo movimento, pela discussão do gênero, mas também pela discussão política, pela discussão da ética, e conhece o movimento, conhece a teoria, tem um aporte teórico fudidíssimo, né, por isso talvez seja a autora mais difícil,
Você pega o livro da Problemas de Gênero, você entender o conceito de performatividade que está ali, né, exige um esforço intelectual grande, porque de todas essas, certamente, é a autora que tem a maior densidade em termos filosóficos. Exige um esforço mesmo. Mas nesse texto em particular, ela traz duas contribuições muito importantes, né, que é o que você destacou. Em primeiro lugar, a ideia da ocupação do espaço público. Né? Então, volta naquela citação lá da Flávia Biroli, que ela disse, olha, o movimento feminista traz à luz o problema do espaço público e do espaço privado. Né? E aí, a Judith Butler está discutindo assim, como é que a gente ocupa o espaço público? E ao pensar no espaço público, ela vai dizer, bom, ali tem que ter uma transformação do eu para o nós. Né? A ocupação do espaço público é um processo em que os sujeitos têm que se assumir como coletivo. Então, ele tem que sair do sentido do individualismo para se conformar numa assembleia, então, na ideia de conjunto, do coletivo. Ora, isso é fundamental para uma sociedade democrática, porque se as pessoas se fecham em cápsulas individualistas, como o neoliberalismo propõe, né? Por que o neoliberalismo é tão nefasto para a democracia? Porque ele é incompatível. Tá? Um dos princípios básicos do neoliberalismo é o hiperindividualismo levado ao extremo. Olha, isso é completamente incompatível com a democracia. Então, para a gente construir uma sociedade efetivamente neoliberal, você acaba optando pelo autoritarismo. Tá? Chile de Pinochet, né? A tentativa do Trump nos Estados Unidos, veja Margaret Thatcher na Inglaterra, né? E veja Bolsonaro aqui, Paulo Guedes, etc. Né? O neoliberalismo ele só se sustenta na base do autoritarismo. Então a ideia, Cleanto, é que essas pessoas trazem aportes por um viés que é bem específico no sentido da visão desses segmentos, tá? E a gente, como você disse, poderia trazer dos negros, etc., mas certamente o movimento das mulheres, o movimento feminista, está acumulando um debate muito significativo sobre democracia. Tá? E esses textos que a gente trouxe mostram isso. Tá? Então, contribuições muito importantes. Sim. E talvez um dos temas mais importantes hoje seja exatamente assim, qual é o limite do movimento identitário. Cada vez mais há um questionamento sobre essa ideia de identidade. Né? Assim, de novo, o movimento identitário ele representou um avanço, mas ele também tem limitações. Então, a gente está num momento que está se questionando essas limitações, que não é negar o valor ao movimento identitário, mas pensar como o movimento identitário pode continuar sendo positivo, superando esses limites que ele mesmo traz. Ufa! Tem hora que eu começo, que eu disparo assim. Vai lá, quem mais quiser falar, o Cleanto ou quem mais? Não, muito bom, viu, professor? Obrigado, eu entendi a motivação da inclusão delas. Principalmente essa questão da visão dos dois níveis, né? Eu achei super interessante. Eu coloquei aí no chat, né? Eu não sei se o senhor chegou a assistir a uma série americana da Fox, Miss America, que é com a Cate Blanchett. E é curioso, porque ela mostra exatamente o movimento feminista dos anos 70 nos Estados Unidos e um certo conflito entre as feministas e algumas mulheres de direita, de um movimento lá que ficou bem famoso na época, baseado em fato real, mas super interessante. Exatamente mostra toda essa diferença da mulher, né? A mulher como feminista e a mulher como conservadora de direita. É interessante. Tem um filme que é da história de um político americano, que acho que é Champagne que faz, não sei se alguém vai se lembrar, que é um gay. Milk. Hã? Acho que é Milk, né? Milk ou Milde, uma coisa assim. Milk. Não é? É fantástico aquele filme, porque justamente ele mostra o embate político que ele tem que enfrentar com os próprios gays. Né? Então, há uma luta política contra a sociedade e há uma luta política no interior do movimento
gay, que é uma coisa bem, né, forte isso. Então, por isso que eu estava dizendo que a Monieri disse que ela disse que o problema da análise de conhecimento, quer dizer, não é uma questão de conhecimento, são as opções políticas mesmo e morais que se faz, né? Pega aquele Fernando Holliday, tá? Negro, né? Ou aquele presidente da Fundação Palmares, negro, tá? Assim, tem conhecimento, mas ele tem um conhecimento enviesado, né? Um conhecimento que é lido de maneira completamente deturpada, né? Então, não nega que haja escravidão, mas, por exemplo, interpreta a escravidão como uma coisa positiva, né? Então, veja bem, o conhecimento está lá, mas como eu uso ética e politicamente o conhecimento que eu tenho, né? É sempre bom lembrar do seguinte, gente. Como diria o Albert Camus, a filosofia serve para justificar qualquer coisa. Não há um partido de extrema-direita que não tenha um filósofo por trás dando sustentação teórica para aquilo. Entendeu? Existem filósofos que dão sustentação teórica ao bolsonarismo, ao Trump, né? Então, como houveram os filósofos que deram sustentação teórica à escravidão, por exemplo, né? Isso me lembra um momento muito engraçado da Semana de Filosofia do ano passado, que estava o palestrinha lá, eu não sei o nome daquele sujeito, mas ele era uma palestra do Paulo Capistrano, e ele falou no final, né, deu aquele tom de que o filósofo seria esse sujeito moral, regulador do mundo, né, o esclarecido, e o Paulo devolveu a questão no seguinte tom, né, mas que filósofo, né, nazista, né, um machista, que filósofo você quer para essa sua sociedade? Não é esse sujeito aí não é isento, não é o isento moral da história, né? Muito pelo contrário, ele teve muitas coisas erradas, né? Deixa eu ver perguntas que estão aqui no chat, ver se eu consigo responder as coisas que estão aqui. Diniz dá uma informação que eu acho que é correta. Assim, disse, se eu fosse puxar a questão da Mel Yang, imagino que é mais que feminismo, a democracia favorecida e fortalecida com a diversidade de opiniões e perspectivas sociais. Tá? Aqui, ó, se você substituir diversidade por diferenças de opiniões e perspectivas, né, você vai cair no discurso da teoria queer. Tá? Que, assim, qual é a tese do queer? Que a gente tem que avançar para além de sociedades identitárias e indo para uma sociedade não binária. Né? E aí qual é a ideia? De que a diferença não é entre homem e mulher, mas a diferença está entre que todo ser humano é individual. Então, eu sou diferente de todas as outras pessoas. E aí, então, o queer vai propor que a diferença seja tratada como um elemento positivo e não como negativo na sociedade. Né? E aí, diferença não de identidades, mas diferença de indivíduos mesmo. Agora que a ficha da Yang fala, Curone, uma perspectiva de pressão, pressão e dominação, no trabalho doméstico. Eu estou dizendo um pouco, você poderia explicar se o multiculturalismo passou a existir com o feminismo e também com que ele se opõe ao liberalismo? Não, olha, o multiculturalismo não é um movimento que surge na esteira do feminismo, são processos diferentes. Tá? Primeiro que o feminismo é um movimento muito mais antigo, e o multiculturalismo é uma coisa que vem mais recente. O que acontece? Nós vivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, um processo de polarização que a gente conheceu como Guerra Fria. Tá?
Então a gente falava de um mundo bipolar, né? Que era um mundo dividido. Metade estava governado pelos Estados Unidos, a outra metade pela União Soviética, né? E eram as duas forças que dominavam. Então, muitas pessoas falavam que, inclusive, isso permitia a sobrevivência da humanidade, porque gerava um equilíbrio, né? Então, toda a corrida armamentista que houve de energia, de armas nucleares, etc. E tal, todo mundo dizia, bom, a Rússia não vai atacar porque os Estados Unidos também têm arma nuclear, os Estados Unidos vai atacar porque a Rússia também tem. Então, muitos defendiam que havia essa polarização era, num certo sentido, positivo, né? Bom, depois vem a queda do Muro de Berlim em 1989, e ali a coisa começa a entornar o caldo de vez, tá? Porque rompe um dos polos dessa bipolaridade, e sobra, então, só aí emerge os Estados Unidos como um poder quase que único, né? Então, você sai de uma sociedade, de uma humanidade bipolar para uma sociedade unipolar, com uma única força, tá, dominante. Bom, a ideia de uma sociedade com uma única força não é uma ideia que se sustente. Tá? Impérios duram por um período, mas impérios desaparecem, né? Por mais que a gente pegue os impérios que duraram muito tempo, eles todos acabaram ruindo de alguma forma, né? A sociedade não parece não sobreviver com um poder único, hegemônico, total por muito tempo, né? Por quê? Porque os impérios, se você pegar na história, não há nenhum caso de um império que tenha sido derrotado por forças externas. Todos os impérios, eles implodem. Né? É um movimento de dentro mesmo que faz com que o império imploda. Há um momento que é uma guerra com outra força externa, etc., tal, que vem e destrói aquele império. Mas ele está fragilizado e permite a derrota por conta da implosão interna que houve. E vai havendo fissuras no sistema e o império acaba implodindo. Tá? Bom, sabendo disso, assim, que depois que você acaba com a ideia da sociedade bipolar, tal, então chega assim, a ideia de uma sociedade com uma única força hegemônica, tá? Assim, para onde a gente vai? Então é aí que surge a tese do famoso lá Fukuyama, que chegamos ao fim da história, porque chegamos a um estágio em que acaba a polarização e a partir de agora a gente vai ter apenas um governo que é hegemônico, que vai tomar conta no mundo todo e isso vai nos levar à paz. Então chegamos ao fim da história porque não há mais... Se a gente pensar que a história é a história dos antagonismos, dos conflitos, das teses e antíteses, se a gente chegou a uma sociedade que superou isso tudo, teríamos chegado na síntese histórica, né? Para usar uma expressão aqui hegeliana, que é a tese do Fukuyama. Bom, que logo que é apresentado, chove de críticas, né? Que o mundo todo começa a dizer que isso é inaceitável e aparece, então, uma ideia contrária à ideia da hegemonia única, que é a ideia do multiculturalismo. Então, se saímos de uma sociedade bipolar e o nosso caminho deveria aí ser não para uma sociedade unipolar, mas para uma sociedade multipolar. Então, com vários focos de poder, né? E essa é a tese básica do multiculturalismo, de que não dá para unificar o mundo todo numa única cultura, ou seja, não dá para pegar a cultura americana e estabelecer como padrão universal e tudo vai ser igual, né? Porque existem culturas que não se submetem e a gente tem que... Então, a ideia de que a riqueza está na variedade, na diverso, no diferente, no múltiplo, tá? Então aí vem a ideia do multiculturalismo, tá? O multiculturalismo não se opõe necessariamente ao liberalismo, tá? Você poderia ter um mundo multicultural liberal, tá? Não é uma oposição exatamente isso, tá?
Sim, Cleandro, que essas lutas identitárias podem ser usadas pela burguesia. Uma das grandes virtudes do capitalismo, uma das grandes competências, qualidades do capitalismo é a capacidade que ele tem de cooptar tudo que lhe é estranho, né? Ele vai engolfando, né? Tudo que aparece como crítica, ele tem uma capacidade de reverter aquilo para o seu benefício, que é impressionante. Tá aí a pandemia, gente, tá? Vai ser mais um episódio para que algumas empresas ganhem muito dinheiro com vacina, etc, etc, etc. Não estou aqui dizendo que é uma teoria da conspiração de que inventaram pandemia para ganhar dinheiro, não. Tá? Mas uma vez ocorrido o evento histórico, né, o capitalismo sabe absorver isso e reverter isso para benefício próprio. Né? Isso é próprio da mente capitalista. Você pode ver que os grandes capitalistas, eles trabalham com a ideia de que crise é oportunidade, porque eles sempre têm essa competência da adversidade e extrair coisas boas, tá? E é que é a ilusão. Essa ideia de empreendedorismo, por exemplo, é uma ilusão, porque poucas pessoas têm essa competência de pegar o adverso, a adversidade, e transformar isso em sucesso, tá? Existem poucos Silvio Santos na história, tá? Então, essa ideia de empreendedorismo, de que todo mundo pode fazer isso, não caia nessa, tá? A maioria de nós precisa do outro para conseguir fazer alguma coisa. Compreendi e concordo com essa discussão. A cena americana da Fox, é isso daí, os bilionários cresceram com a pandemia. Ah, bilionário cresce com tudo, Joyce. O mundo está construído de uma tal forma que rico fica cada vez mais rico e pobre fica cada vez mais pobre. As coisas estão montadas para isso. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês de ordem mais pragmática. O que vocês querem fazer com esses vídeos? Deixa lá para vocês irem assistindo quando quiserem, como quiserem, ou querem marcar, por exemplo, para quinta-feira um outro debate com as pessoas tendo assistido mais alguns, ou deixar para marcar um outro debate sobre os vídeos para a próxima semana, ou simplesmente deixa os vídeos lá para as pessoas irem assistindo e a gente não faz um debate sobre eles. O microfone está zoado. Hã? O microfone dele está com problema. Tenta desconectar o microfone e colocar de novo. Anderson, não, Anderson, teu microfone está com um problema de ruído muito forte. É melhor você escrever o que você quer no chat. É. Malu, os vídeos estão todos eles já, os 5 liberados no YouTube, tá? Então vamos fazer o seguinte. Joyce, quinta-feira a aula, ok? Oi. Ok. Alexandre, é o seguinte. Alguém também colocou aqui que seria melhor fazer um debate para cada vídeo, um debate para cada 2 vídeos. Veja bem, não dá. Não dá pelo seguinte, tá? Se a gente for fazer uma aula para debater cada vídeo, não precisava ter feito os vídeos. A gente marcava, a gente ficou mais de um mês sem ter aula todo mundo junto, porque qual era o trabalho? Então,
teve um dia lá que a gente fez a gravação do vídeo da Yang, tá? Depois, esse grupo teve mais 5 aulas sem nenhuma atividade. Então, era para o grupo da Yang, no outro dia pegar o texto da Judith Butler, na outra aula pegar o texto da Biroli, no outro dia pegar a aula do Chantal Mouffe, né? E lendo os textos. Quem ia fazer a gravação do último, que era a Flávia Biroli, podia ter preparado a apresentação da Biroli lá na primeira semana, como foi dado tempo para vocês lerem e organizarem tudo, e depois aproveitava as outras semanas para ir lendo os textos, tá? Então aqui, o professor Jaime está dando bronca mesmo, tá? Porque não só as pessoas tiveram tempo para assistir os vídeos, tá certo que é vídeo que a gente só postou hoje e ontem mas desde a semana passada tinha 3 vídeos lá que as pessoas poderiam ter assistido pelo menos esses 3 vídeos, né? Aproveitando inclusive o horário da aula, por exemplo, na quinta-feira da semana passada, tinha vídeo lá, se você não tinha aula aqui, você podia pegar o horário da aula, sentar e assistir o vídeo. E nas semanas todas que nós ficamos sem ter aula, era para vocês irem lendo os textos, tá? Então, o que eu esperava para a aula de hoje era que a gente chegasse aqui e as pessoas estivessem com os vídeos assistidos, se não os 5, pelo menos 3 ou 4, para que a gente pudesse fazer uma boa discussão, né? E, se possível, que tivessem lido os textos. Se agora eu for fazer assim, mais 5 aulas, cada aula para discutir um vídeo, tá? Eu tenho que cancelar a última unidade todinha do curso, que é sobre democracia no Brasil, porque não dá tempo, tá? Então, assim, a gente está encerrando quase esse módulo sobre feminismo, tá? Que aí, então, obviamente, precisaria que as pessoas tivessem empenhado um pouco mais nisso, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte: quinta-feira a gente tem uma aula síncrona normal, com outro conteúdo, não vai ser sobre os vídeos, tá? E na terça-feira da semana que vem a gente faz um novo debate sobre os vídeos, tá? Todos os 5 vídeos de uma vez, inclusive. Que aí, por que eu quero fazer junto? Porque eu quero que as pessoas comecem a relacionar os vídeos, por exemplo, tá? Se você pegar os 5 vídeos, você vai ver que há pontos de convergência entre eles todos, né? A discussão da Mary Young sobre representação tem a ver com a discussão da Chantal Mouffe sobre democracia sem partido, que tem a ver com a discussão da Bell Hooks sobre representação também, identidade de grupos, tem a ver com como é que a gente ocupa o espaço público, que a Biroli fala, que está na Judith Butler também. Então, a ideia é que a gente consiga fazer essas pontes entre os vídeos, tá? E aí a gente faz o seguinte, então, na terça-feira da semana que vem, a gente faz mais um debate sobre esses 5 vídeos, as pessoas tentam assistir o máximo que puder daqui para lá, né? Então, ao invés de passar o domingo fazendo maratona na Netflix, faz maratona do Escafandrista e assiste 5 vídeos. Faz uma maratona lá no domingo, né, para assistir Maratona Escafandrista. E vê 5 vídeos e pronto, né? Vocês passam madrugadas fazendo maratonas de Netflix, faça maratonas Escafandrista. E aí, na terça-feira, a gente faz esse debate sobre os 5 vídeos, e na quinta-feira da semana que vem já começa a Democracia no Brasil, que é o 4º módulo, que a gente vai até o comecinho de dezembro para fechar o curso com isso. Porque, assim, poderia abrir mão disso para ficar só discutindo as feministas? Poderia, mas eu acho tão importante a gente fazer uma discussão sobre a nossa realidade, assim, que desde o começo das aulas lá em março, sempre que a gente estava lendo um texto, discutindo, sempre aparecia, isso aqui tem tudo a ver com o Brasil, isso tem tudo a ver com o Brasil e tal. Então, a ideia é que a gente culmine realmente com essa discussão sobre democracia na nossa realidade, tá? A eleição de domingo trouxe uns dados bem interessantes para a gente pensar o que está acontecendo com a democracia brasileira, entendeu? E dados muito positivos, inclusive, eu acho, para a democracia, saíram das urnas desse domingo, tá? Tivemos um bom domingo passado, tá? E, para finalizar, gente, lembrar uma coisa que me parece que as pessoas estão esquecendo, né?
vocês têm um trabalho para fazer, para entregar em meados de dezembro, que é o texto de avaliação da disciplina, tá? Se você for lá no plano de aula, tem lá direitinho especificado data, tudo, tá? E no nosso caso especificamente, de teorias da democracia, o tema está dado, para todo mundo é o mesmo tema, né? Feminismo e democracia no Brasil. Por isso que a gente precisa, inclusive, esse quarto módulo, ler os textos que vão falar de Brasil, embora a gente já esteja falando de Brasil desde o começo do semestre, tá? Então é isso. Dúvidas, perguntas, comentários. Abram os microfones e falem o que quiserem. Né? Já estou no Brasil, Gabriel. Hoje eu fui visitar virtualmente meus amigos do Uruguai, mas eu estou aqui no Brasil. Professor, então a aula de quinta já vai ser Brasil ou ainda não? Não. Joyce, antecipe, vá. Então, quinta-feira eu vou dar aula para vocês sobre a autonomia da perspectiva de Castoriadis, que é o teórico que eu estudo. Então é isso. Joyce está fazendo estágio de docência com a gente, é aluno da pós, e uma das tarefas dela é ministrar uma aula, né? Então, assim, como o último texto que a gente viu da Biroli, que fala muito sobre autonomia, né? Então a Joyce vai aproveitar o conteúdo que ela vem estudando, Castoriadis, que é o tema da autonomia muito forte para ele, então ela vai dar uma aula sobre Castoriadis. Joyce, a gente não chegou a conversar sobre isso, mas tem gente perguntando, tem um texto para essa aula? Sim, sim. Assim, eu não tinha disponibilizado, né? Eu fiquei pensando se eu devia fazer isso ou não, ia falar com o senhor sobre, mas já tem material. É sobre um livro chamado A Instituição Imaginária da Sociedade. Maravilhoso. Que é a obra principal. Maravilhoso. É muito bom esse texto do Castoriadis. Você vai falar sobre imaginário para falar de autonomia, né? Isso, exatamente. Assim, o principal vai ser a autonomia, mas eu vou pegar também a parte do imaginário, porque, né, é um tema que perpassa tudo que ele fala. Então vamos disponibilizar no CIGA, não é uma leitura obrigatória, certo, para a aula, mas a gente disponibiliza no CIGA quem quiser ter acesso ao material. Ok. Mais alguém? E vocês que falam com os outros colegas de vocês, que pouca gente apareceu para a aula hoje, depois de tanto tempo, a gente sem aula, achei que ia encher a aula hoje, apareceu um grupo super pequeno. Mas, enfim. Obrigado pelos que estiveram presentes, foi ótimo estar com vocês, estava com saudade da turma toda junta, e nos encontramos quinta-feira, tá? Estarei aqui na aula junto com o Joyce. Beijos! Então, até lá, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até quinta. Valeu. Valeu.